O conteúdo a seguir foi produzido para todas as pessoas que apreciam histórias e bons livros, assim como carinhosamente feito para aquelas que possuem dificuldade com a leitura, como portadores do TDAH e deficientes visuais. Capítulo 17. O túnel sob o pântano. Eles prosseguiram viagem através desse mundo triste e escuro, até que finalmente chegaram ao pântano. O pântano era negro. A vegetação era formada por grupos de moitas escuras e espinhosas. Fazia frio e estava úmido. Uma névoa escura pairava na superfície e através dela, por vezes, surgiam algumas formas tênues. Um objeto escuro e sólido se erguia no meio da névoa, o que só poderia ser o monumento descrito por Nien. O monumento, disse Hakir, parando e se apoiando em seu arco. É bem no interior do pântano e não parece haver um caminho que conduza até ele. Você acha que isso é um problema, camarada Elric? Elric se aproximou cautelosamente da beira do pântano. Ele sentiu a lama fria puxar seus pés. Deu um passo para trás com alguma dificuldade. Deve haver um caminho, disse Hakir, tocando o nariz ossudo. Se não, como o seu primo iria conseguir atravessar? Elric olhou por cima do ombro para o arqueiro vermelho e deu de ombros, e em seguida respondeu. Quem sabe? Ele pode estar viajando com companheiros de feitiçaria que não têm nenhuma dificuldade em passar por pântanos. De repente Elric se viu sentado sobre a rocha úmida. O cheiro de água salgada do pântano pareceu por um momento tê-lo esmagado. Ele estava se sentindo fraco. A eficácia de suas poções, que tomou pela última vez quando atravessou Porta Sombria, estava começando a desaparecer. Hakir se aproximou do albino. Ele sorriu com uma simpatia irônica. Bem, senhor feiticeiro, você não pode invocar uma ajuda semelhante? Elric balançou a cabeça. Eu conheço pouco sobre fazer surgir pequenos demônios. Irkun tem todos os seus grimórios, seus feitiços, suas introduções para os mundos dos demônios. Teremos de encontrar um caminho comum, se quisermos chegar ao monumento, sacerdote guerreiro de Fum. O sacerdote guerreiro de Fum tirou um lenço vermelho de dentro de sua túnica e assoou o nariz por algum tempo. Quando terminou, esticou a mão, ajudou Elric a se levantar, e começou a caminhar pela margem do pântano, mantendo o monumento negro sempre à vista. Foi algum tempo depois que eles finalmente encontraram uma trilha, e não era uma trilha natural, mas uma placa de mármore preto que se estendia pela escuridão em meio à lama. Eu poderia suspeitar que este é um caminho falso. Um engodo para nos levar à morte, disse Hakir enquanto ele e Elric olhavam para a comprida placa. Mas o que temos a perder agora? Venha, disse Elric, pisando sobre a placa e começando a fazer o seu caminho cauteloso ao longo dela. Em sua mão ele agora tinha uma espécie de tocha feita com um feixe de juncos que crepitavam com uma luz amarela desagradável e uma quantidade considerável de fumaça esverdeada, mas era melhor do que nada. Hakir, testando cada passo com seu arco, seguiu atrás, assobiando uma melodia. Um membro de sua raça reconheceria a melodia como a canção do filho do herói do inferno superior que está prestes a sacrificar sua vida, uma melodia popular em Fum, especialmente entre a casta do sacerdote guerreiro. Elric achou a melodia irritante e perturbadora, mas não disse nada, porque estava concentrando cada fragmento de sua atenção para se equilibrar sobre a superfície escorregadia do caminho, que agora parecia balançar um pouco, como se estivesse flutuando na superfície do pântano. E agora eles estavam a meio caminho do monumento, cuja forma podia ser claramente distinguida, uma grande águia de asas abertas, bico e garras selvagens estendidas para matar. A águia era feita do mesmo mármore preto da placa sobre a qual eles tentavam se equilibrar. E Elric percebeu que aquilo parecia um túmulo. Teria algum antigo herói sido enterrado ali? Ou será que o túmulo foi construído para abrigar as espadas negras? Para serem mantidas aprisionadas, impedindo que entrassem no mundo dos homens novamente para roubar suas almas? A placa balançou mais violentamente. Elric tentou permanecer em pé, mas balançou primeiro num pé e depois no outro, a tocha ondulando loucamente. Os pés escorregaram, e ele voou para dentro do pântano e foi imediatamente enterrado até os joelhos. Ele começou a afundar.
de alguma forma, conseguiu segurar a tocha e, com a luz dela, podia ver o arqueiro vermelho olhando adiante. Elric? Estou aqui, Hakir. Você está afundando? Sim, parece que o pântano pretende me engolir. Consegue se erguer? Não, minhas pernas estão presas. Elric tentou mover seu corpo na lama que prendia seus movimentos. Algo passou rapidamente por ele na frente de seu rosto. Elric fez o melhor que podia para controlar o medo que brotou nele. Eu acho melhor você desistir de mim, amigo Hakir. Como assim? E perder meu meio de sair deste mundo? Você deve pensar que sou mais altruísta do que realmente sou, camarada Elric. Aqui, segure. Hakir cuidadosamente abaixou-se e estendeu a mão em direção a Elric. Os dois estavam agora cobertos de lodo pegajoso, tremendo de frio. Hakir se esticou, e Elric se inclinou para a frente o máximo que podia para tentarem se dar as mãos, mas era impossível. E cada segundo arrastava Elric mais para o fundo da imundície fétida do pântano. Então Hakir pegou seu arco e esticou para o albino. Pegue o arco, Elric. Você consegue? Inclinando-se para a frente e esticando cada osso e músculo em seu corpo, Elric conseguiu se agarrar ao arco. Hakir, ao puxar o arco, ficou com os pés escorregando e a placa passou a balançar descontroladamente. Ele estendeu um braço para agarrar a outra borda da placa e, com a outra mão, continuou segurando o arco. Depressa, Elric, depressa. Elric começou dolorosamente a se arrastar para fora do lodo. A placa ainda balançava bastante, e o rosto aquilino de Hakir estava quase tão pálido quanto o do próprio Elric, enquanto desesperadamente se esforçava para continuar se segurando e puxando o arco. E então Elric, todo coberto de lama, conseguiu chegar à placa e rastejou para cima dela com a tocha ainda crepitando na outra mão. Ele ficou lá um tempo, ofegante. Hakir também estava com falta de ar, mas riu. Que peixão que eu peguei! Disse ele. O maior de todos, eu aposto. Eu sou grato a você, Hakir, arqueiro vermelho, sacerdote guerreiro de Fum. Devo minha vida a você, disse Elric depois de um tempo. E eu juro que, quer eu tenha sucesso em minha busca ou não, vou usar todos os meus poderes para fazê-lo ultrapassar a porta sombria de volta ao mundo de onde viemos. Hakir disse, calmamente. Você é um homem, Elric de Melniboné. É por isso que salvei você. Há poucos homens no mundo. Ele deu de ombros e sorriu. Agora eu sugiro que continuemos até o monumento de joelhos. Por mais indigno que seja, pelo menos é mais seguro. E é um trecho curto. Elric concordou. Não se passou muito tempo naquela escuridão eterna até eles alcançarem uma pequena ilha cheia de musgo onde se situava o monumento da águia, enorme e pesado, elevando-se acima deles para a escuridão lá no alto, que poderia ser o céu ou o teto de uma caverna. E na base do pedestal eles viram uma passagem baixa, que estava aberta. Uma armadilha? Meditou Hakir. Ou será que Irkun acredita que morremos em Amiron? Disse Elric, limpando-se do lodo o melhor que podia. Ele suspirou, vamos entrar e acabar com isso. E assim eles entraram. Eles se viram em uma sala pequena. Elric apontou a luz tênue da tocha pelo lugar e viu outra passagem. O resto da sala não parecia ter nada importante, cada parede feita do mesmo mármore preto. A sala estava em total silêncio. Nenhum dos dois falou. Ambos caminharam firmemente para a próxima porta e, ao verem que havia degraus, começaram a descer por uma escada em caracol, na total escuridão. Durante muito tempo eles desceram, sem falar, até que finalmente chegaram ao final da escada e viram diante deles a entrada de um túnel estreito, com uma forma irregular, de modo que parecia mais o trabalho da natureza do que de alguma inteligência. A umidade pingava do teto do túnel e caía com a regularidade dos batimentos cardíacos em direção ao chão, parecendo ecoar um som mais profundo, longe, muito longe, vindo de algum lugar no próprio túnel. Elric ouviu Hakir limpar a garganta. Este é, sem dúvida, um túnel, disse o arqueiro vermelho. E, sem dúvida, leva para debaixo do pântano. Elric sentiu que Hakir compartilhava sua relutância em prosseguir no túnel.
Ergueu mais a tocha, ouvindo o som das gotas caindo no chão, tentando reconhecer o outro som que vinha fraco das profundezas. E então ele se forçou para a frente, quase correndo para dentro do túnel, os ouvidos preenchidos por um rugido repentino que pode ter vindo de dentro de sua cabeça ou de alguma outra fonte no túnel. Ouviu os passos de Hakir atrás dele. Sacou a espada do herói morto Albec, e ouviu o chiado da sua própria respiração ecoando nas paredes do túnel, que agora estava vivo com sons de toda espécie. Elric estremeceu, mas não parou. O túnel estava quente. O piso parecia esponjoso sob seus pés, o cheiro de salmoura persistia. E agora ele podia ver que as paredes do túnel eram mais lisas, e que pareciam tremer levemente, com um movimento rápido e regular. Ele ouviu Hakir engasgar atrás dele, enquanto o arqueiro também percebeu a natureza peculiar do túnel. É como carne. Parece carne. Murmurou o sacerdote guerreiro de Fum. Elric não conseguia responder. Toda sua atenção estava sendo dirigida para que ele pudesse prosseguir adiante. Ele foi consumido pelo terror. Todo o seu corpo tremia. Suaves suas pernas ameaçavam se dobrar. Estava tão fraco que mal conseguia segurar sua espada para que não caísse no chão. E havia indícios de algo em sua memória, algo que seu cérebro se recusava a considerar. Será que ele esteve aqui antes? Seu tremor aumentou. Seu estômago se revirou. Mas ele ainda seguia em frente, mesmo cambaleando, segurando a tocha um pouco adiante. E agora o som, antes suave e ritmado, ficou cada vez mais alto e ele viu à frente uma fenda pequena, quase circular, bem no final do túnel. Ele parou. O túnel termina ali, Hakir sussurrou. Não há como atravessarmos. A pequena abertura pulsava com uma batida forte e rápida. A caverna pulsante, Elric sussurrou. Isso é o que devemos encontrar no final do túnel sob o pântano. Essa deve ser a entrada, Hakir. Ela é muito pequena para um homem passar, Elric, disse Hakir. Não. Contesta Elric. Elric cambaleou para a frente até ficar perto da abertura. Embainhou sua espada, entregou a tocha para Hakir, e então, antes que o sacerdote guerreiro de Fum pudesse detê-lo, atirou-se de cabeça pela abertura, contorcendo seu corpo através dela. E as paredes da abertura se separaram quando ele atravessou, mas, em seguida, se fecharam deixando Hakir do outro lado. Elric se levantou lentamente. Uma luz fraca, rosada, vinha agora das paredes e à frente dele havia outra entrada, um pouco mais larga do que a que ele acabara de atravessar. O ar estava tão quente, grosso e salgado, que quase o sufocou. Sua cabeça latejava e seu corpo doía, e ele mal podia agir ou pensar, apenas se esforçar para prosseguir. Com as pernas vacilantes, atirou-se para a próxima entrada enquanto o som alto e abafado soava cada vez mais alto em seus ouvidos. Elric. Hakir estava atrás dele, pálido e suando. Ele havia abandonado a tocha e seguiu Elric pelas fendas estreitas. Elric lambeu os lábios secos e tentou falar. Hakir chegou mais perto. Elric disse rispidamente. Hakir, você não deveria estar aqui. Eu disse que iria ajudar. Responde Hakir. Sim, mas... E antes que Elric terminasse, Hakir o interrompe dizendo. Então, vou ajudar. Elric não tinha forças para discutir, então acenou com a cabeça e, com as mãos, forçou as paredes moles da segunda fenda e viu que do outro lado havia uma caverna com uma parede circular que tremia em um pulsar constante. E, no centro da caverna, pendurado no ar, sem qualquer apoio, havia duas espadas. Duas espadas idênticas, grandes, finas e negras. E, de pé, próximo das espadas, com uma expressão triunfante e voraz, estava o príncipe Irkun de Melniboné, quase as tocando, seus lábios se movendo sem palavras. Elric foi capaz de dizer apenas uma palavra, enquanto escalava a fenda, tentando passar para o outro lado. Não! Ele gritou. Irkun ouviu e se virou com o rosto aterrorizado. Ele rosnou quando viu Elric, e também pronunciou uma palavra que era ao mesmo tempo um grito de indignação. Não! Com esforço, Elric arrancou a lâmina de Albec da bainha, mas ela estava tão pesada devido à sua fraqueza que ele não conseguia segurá-la.
Elric tentava respirar puxando fundo o ar para seus pulmões. Sua visão estava ficando turva. Irkun havia se tornado uma sombra. Ele só conseguia distinguir as duas espadas negras no centro da câmara circular. Elric sentiu Hakir entrar na câmara e ficar ao lado dele. Irkun. Enfim, disse Elric. Essas espadas são minhas. Irkun sorriu e estendeu a mão para as lâminas. Um gemido peculiar parecia sair delas. Um brilho negro e débil parecia emanar delas. Elric viu as runas esculpidas nas lâminas e sentiu medo. Hakir encaixou uma flecha no arco. Ele esticou a corda do arco até o ombro, apontando a seta para o príncipe Irkun. Se ele deve morrer, Elric, diga-me. Mate-o, disse Elric. E Hakir soltou a corda. Mas a flecha se moveu muito lentamente através do ar e, de repente, simplesmente parou no vazio, a meio caminho entre o arqueiro e o alvo. Irkun se virou para eles, um sorriso medonho no rosto. Armas mortais são inúteis aqui. Disse ele. Então Elric diz para Hakir. Ele deve estar certo. E a sua vida está em perigo, Hakir. Vá. Hakir deu-lhe um olhar perplexo. Não, eu tenho de ficar aqui e ajudar você. Elric balançou a cabeça, em seguida dizendo. Você não pode ajudar. Vai morrer se ficar aqui. Vá. Relutantemente, o arqueiro vermelho afrouxou a corda do arco, olhou desconfiadamente para as duas espadas negras, depois se espremeu através da fenda, saindo daquele local. Agora, Irkun, disse Elric, deixando a espada de Albec cair no chão. Temos de resolver isso, você e eu. Fim do capítulo 17.